A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos jovens, nós chegamos na lição de número 9, entendendo sobre o livro de Números. E hoje nós vamos compreender sobre o tema, a proteção no deserto. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Estamos analisando o primeiro trimestre da CPAD em 2019. E é claro que eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos jovens. E é claro que chegamos também no capítulo 21 do livro de Números. Estamos analisando esse livro durante esse trimestre. Hoje nós chegamos nesse capítulo 21, onde vai demonstrar a proteção de Deus com os seus servos, com os hebreus, como Deus tem cuidado do seu povo. É interessante que Deus não deixa os seus filhos sozinhos no deserto. Refletindo isso também, nós vamos aplicar em nossas vidas. Vamos compreender que na nossa caminhada cristã, nós não estamos sozinhos, mas em todo o tempo o Senhor está conosco. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus, a chegar mais longe. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu gosto de conhecer você. Aproveita e descreve aí quem é o seu pastor. Diga de onde você está assistindo esse vídeo. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. Essa lição é uma lição muito prática que você pode até ministrar em sala de aula. E eu quero lembrar você, é importante você apresentar o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, lembre-se disso, lembre-se de observar também os objetivos específicos para você não fugir do assunto, não se perder no meio do caminho. E lembre-se que a sua lição hoje tem 3 pontos. Uma dica, apresente o primeiro ponto da lição, o segundo, o terceiro, após o tema da lição, e isso vai te ajudar muito na sua ministração. Seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado. Então vamos entender o que a palavra de Deus quer dizer para a gente hoje. Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre os inimigos. É claro que nós estamos analisando o capítulo 21 do livro de Números. E aqui nós vamos encontrar aquela passagem onde aparece aquele personagem bíblico chamado Balaão. Vai ser muito importante descrever isso em sala de aula. Nosso primeiro ponto possui 3 subtópicos, onde nós vamos analisar esses inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus, e vamos entender a proteção de Deus sobre os filhos da promessa. Aqui nós vamos também aplicar sobre a nossa vida cristã. Nós também entendemos que nesse mundo nós estamos em batalha espiritual, possuímos inimigos. Claro que esses inimigos não são os nossos irmãos, o nosso próximo em si, mas o inimigo das nossas almas. E vamos compreender isso à luz das Escrituras. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. Os inimigos não conhecem a Deus, ou não conheciam a Deus. Estamos falando aqui dos inimigos do povo hebreu. É claro que estamos analisando uma passagem bíblica que possui mais de 4.000 anos e estamos compreendendo também que naquela época, onde existiam os cananeus, onde existiam também aqueles que eram inimigos pessoais do povo hebreu, existiam pessoas em si que lutavam contra Israel. Mas em todo o tempo Deus estava ajudando o seu povo. Aí então nós compreendemos o crescimento da nação de Israel, o cuidado de Deus em prosperar o seu povo, em abençoar o seu povo, mesmo
que esse povo, como nós já percebemos em lições passadas, possa ser um povo que desobedecia, era um povo que às vezes estava se distanciando do Senhor, mas Deus estava cuidando desse povo. Esse cuidado é especial. E aqui nós vamos encontrar uma passagem bíblica do livro de Números, capítulo 21, onde aparece um rei chamado Balaque que compreende que essa batalha contra o povo hebreu deveria ser uma batalha espiritual, porque o povo hebreu tinha algo diferente, tinha algo sobrenatural sobre eles, tinha a presença de Deus como nós compreendemos à luz das Escrituras. E é claro que aplicando isso em nossas vidas, nós vamos compreender também que o inimigo das nossas almas também entende que Deus age em nosso favor, porque o cristão é abençoado, porque nós prosperamos, porque temos exatamente a bênção de Deus em nossas vidas. E o inimigo entende que à medida em que nós nos afastarmos de Deus, ele vence, ele avança. Mas à medida em que nós nos aproximarmos do Senhor, nós somos guardados, protegidos, vencemos e avançamos. Vamos então avançar. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição, que vai continuar tratando sobre esse aspecto dos inimigos de Israel, sobre o seguinte argumento: o inimigo que conhece a Deus. A partir de agora, no livro de Números, capítulo 21, nós vamos entender que a batalha que está sendo travada contra o povo hebreu agora, trata-se de uma batalha espiritual. Observe, Balaque, à luz das Escrituras, busca exatamente alguém que possa amaldiçoar o povo hebreu, possa amaldiçoar os israelitas, possa amaldiçoar aqueles a quem Deus escolheu. Isso aqui é luta espiritual. E ele encontra na sua jornada, no seu caminho, Balaão. É certo que o exemplo de Balaque se repete e é citado em várias passagens da Bíblia. Alguém que tenta lutar contra o povo de Deus, contra a bênção que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Números 31:8 fala sobre esse exemplo. Apocalipse, capítulo 2, é citado em uma das cartas da igreja em si. A citação, o exemplo aqui de Balaque que luta contra o povo de Deus, que tenta distorcer, que tenta agir de forma espiritual para que o povo de Deus possa cair, possa não prosperar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Leia esse texto com seus alunos. Números 22, versículo 6, nós somos informados que esse Balaque, ele entendia e ele acreditava a partir das suas crenças nas palavras de bênção e também nas palavras de maldição. E o que ele faz? Ele tenta levantar alguém para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar aqueles a quem Deus escolheu, com palavras de maldição. É bem certo que nós entendemos que a palavra em si, ela produz bênção e produz também maldição. Mas quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus na nova aliança, praga alguma chega na nossa tenda. Nada pode nos atingir, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Quando Balaque, que encontra Balaão, ele convida Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. O problema é que Balaão possuía um caráter duvidoso. Números 22:12. Por que Balaão possuía um caráter duvidoso? Ele é aquele tipo de profeta que tem compromisso com Deus e compromisso consigo mesmo. Ou seja, não tem compromisso com Deus em si. Você percebe que ele é pego orando ao Deus de Israel, orando ao Deus Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Javé, para amaldiçoar o próprio povo a quem ele, o Senhor, tinha escolhido. É aquele profeta que não tem caráter. Ao mesmo tempo, ele quer estar com Deus, mas satisfazer a si próprio, satisfazer os seus desejos, de formas corruptas e de formas também que distorcem a palavra de Deus. E Balaão vai perguntar a Deus se ele poderia amaldiçoar o povo hebreu por causa da condição financeira que ele iria receber. Ele está interessado no valor, na riqueza que ele iria receber de Balaque. É claro que tem muita gente que está interessada em satisfazer a si mesmo.
Mas Deus não ouve esse tipo de oração. Deus não atende esse tipo de petição. Muito pelo contrário, o Senhor tem compromisso com aqueles que são fiéis. Com aqueles que possuem caráteres duvidosos, Deus não estabelece aliança. Vamos avançar entendendo ainda mais sobre isso, compreendendo sobre os inimigos de Israel, no terceiro subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os inimigos espirituais. Nós observamos à luz das Escrituras que no princípio da nação hebreia ou do povo de Israel, os inimigos eram pessoas de carne e osso. A batalha era contra o sangue mesmo, olho por olho e dente por dente. Mas agora nós estamos percebendo também que esses inimigos de Israel utilizam armas espirituais. Você percebe à luz das Escrituras que Balaão está utilizando uma arma espiritual. Na nova aliança, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A partir de Cristo, a partir da nova aliança, nós entendemos muito bem que a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. É batalha espiritual. E, inclusive, estamos estudando isso na classe dos adultos nesse trimestre. Efésios 6,12 fala exatamente dessa batalha espiritual que estamos tratando. Quando Cristo chama exatamente Judas, o traidor, de filho da perdição, você percebe muito bem à luz das Escrituras que aqui estamos tratando sobre batalha espiritual. Leia o texto, por favor, de João 17, versículo 12. E você vai perceber exatamente que a batalha que está sendo travada aqui com o povo hebreu é uma batalha espiritual e não uma batalha física. Muitos dos filhos de Israel não sabiam o que estava acontecendo. E é interessante que Deus sabia. Quando observamos isso, compreendemos muito bem que muitos livramentos que recebemos, nós não sabemos. Não chega ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Mas Deus nos guarda. O inimigo se levanta contra o povo de Deus, com as suas armas, com seus poderes. E Deus se levanta em favor do seu povo. Explique isso para os seus alunos em sala de aula. Balaão estava se levantando como profeta para amaldiçoar os filhos de Deus. Apresente pense o ponto importante do ponto de número 1 e avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai analisar ainda mais esse capítulo 21 de Números sobre o seguinte argumento: não cabe encantamento contra Jacó. Não cabe maldição contra os filhos de Deus. Não cabe maldição contra aqueles a quem Deus escolheu, chamou e se entregaram a Jesus. Vamos observar como Deus trabalhou na vida desse falso profeta em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto analisando as Escrituras. Deus se opõe ao profeta Balaão, o falso profeta. Perceba que ele vai ao encontro de Israel, o próprio Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E no caminho, Deus se opõe. E no caminho, Deus se opôs. É interessante que Deus trabalha de forma espetacular em favor do seu povo. O que acontece com Balaão? Balaão é um profeta que já não tem mais a visão de Deus. Tem muita gente que já perdeu a visão de Deus do ministério, o foco da igreja, o foco do crescimento do evangelho. Balaão já não tem mais esse foco. Deus coloca em sua frente um anjo e ele não percebe. Deus coloca um anjo com a espada desembainhada e ele não vê. Deus coloca um anjo na sua frente e ele não sente. Tem pessoas que já não percebem mais a presença do Senhor, já não veem mais a presença do Senhor, já não sentem mais a presença do Senhor. E é aqui que acontece aquele episódio muito interessante à luz das Escrituras. Você encontra aqui uma jumenta, isso mesmo, um jumentinho, aqui no Nordeste, um jeguinho, que passa exatamente a ver o anjo, a sentir e a ouvir aquilo tudo que estava acontecendo e ainda mais falar. É interessante que ela fala aqui uma repreensão espetacular contra Balaão. À luz das Escrituras, Deus tem as suas formas de trabalhar. É algo sobrenatural que acontece aqui.
Tem muita gente que pensa que essa passagem é só uma história fictícia, mas não é. É exatamente como Deus trabalhou. Deus usou um animal, uma jumenta, para poder alertar um falso profeta. O segundo subtópico demonstra como Deus constrange a Balaão. Balaão, ele pediu ao Senhor a permissão, mas Deus não respondeu. Ele orou ao Senhor para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não ouviu. E é interessante que os profetas do Antigo Testamento, a gente precisa compreender, antes de tomar uma atitude, antes de profetizar, eles pediam a permissão ao Senhor. Pediam a permissão ao Senhor para poder abençoar a vida de alguém. Quer ver um exemplo? O próprio profeta Samuel. Deus fala com ele e é orientado por Deus para levantar um novo rei. Quando ele levanta esse rei, que é Saul, o próprio Samuel entende que foi Deus que mandou. A mesma coisa acontece depois quando Deus manda levantar a Davi como rei de Israel. Aqui Balaão pediu ao Senhor, conversou com Deus para ter autorização para aquilo que ele queria fazer. Tem muita gente hoje que entende assim, que quer fazer algo que satisfaça a sua carne, que está distorcendo a palavra de Deus, que faça o seu querer. É por isso que nós precisamos ter o compromisso com a palavra e conversa com Deus, mas não ouve a resposta de Deus, não sente a presença de Deus, não vê o Deus vivo trabalhando e continua caminhando a passos largos para a desobediência. É interessante que nós precisamos ser servos da palavra. Deus tem as suas formas de falar conosco hoje em dia, e as suas formas são maravilhosas. A forma de Deus trabalhar conosco é espetacular. Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de revelação, Deus fala conosco em nosso próprio coração, mas Deus fala conosco através de Cristo, através da palavra de Deus. É por isso que o profeta precisa ser servo da palavra. O obreiro precisa ser servo da palavra. Balaão não está sendo servo da palavra, não está ouvindo a vontade de Deus, está sendo desobediente. Já viram aquele tipo de pregador que tem compromisso com a palavra dele e não com a palavra de Deus? Que a mensagem dele é maior do que a mensagem de Deus? É por isso que você precisa se preocupar, como professor da Escola Bíblica Dominical, em ser servo da palavra. Sabendo disso, vamos avançar. Vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando ainda essa teimosia de Balaão. Deus abençoe Israel. A Bíblia diz que foram 3 profecias de Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas algo sobrenatural acontece. Quando Balaão abre a sua boca para amaldiçoar, ao invés de sair maldição, sai bênção. Oh glória! Deus tem as suas formas de trabalhar. Inclusive, a terceira, que era para ser uma das maldições, transforma-se em uma profecia para descrever a vinda do Messias, da linhagem de Israel, a vinda de Jesus. Deus vai lá na mente, na língua de Balaão, mexe com tudo, ao invés de sair maldição, sai bênção. Sabe o que Deus vai fazer contra aqueles que estão se levantando contra a sua família, contra o seu povo, contra a sua casa? Deus vai transformar a maldição em bênção. Vamos analisar isso à luz da palavra. Deuteronômio 23, versículo 5. Deus transformou a palavra de maldição de Balaão em bênção, porque o Senhor ama Israel. Deus ama os seus filhos. Números capítulo 23, versículo 9. A primeira maldição que se tornou em bênção, em vez de Balaão profetizar algo para amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que Deus fez nessa passagem? Balaão profetizou a fidelidade das promessas de Deus para o povo hebreu. A fidelidade de Deus com os filhos de Israel. Números 23, 9 e 10. A primeira maldição. Sabe o que Deus fez com a primeira maldição de Balaão? Deus transformou em bênção. Ao invés de Balaão profetizar o não crescimento do povo hebreu, ele profetizou o crescimento dos israelitas por causa da bênção de Deus com o seu povo. Ao invés do inimigo profetizar o seu não crescimento, a sua diminuição, Deus vai abençoar a sua vida e vai te dar crescimento.
A segunda profecia que Balaão traz, a segunda bênção, que era para ser maldição, está no texto bíblico de Números, capítulo 23, versículo 19 e 20. Balaão profetiza a fidelidade de Deus com os filhos de Israel. Ao invés de profetizar a maldição de Deus para com Israel, ele profetiza que Deus é fiel para com o seu povo. Deus é fiel comigo e com você também. Números 23, 21. Ao invés de profetizar a maldição para Israel, ele profetiza a lealdade que Deus tem com o povo hebreu. Rapaz, que coisa linda! Como o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas, nos guardando. Números 23, 22 diz que quando Balaão profetiza mais uma vez, ele profetiza então, ao invés de maldição, o enfraquecimento do povo hebreu, ele fala da força que Deus estava dando para essa nação. Isso é bênção. E finaliza declarando aqui que não há encantamento contra o povo de Deus, contra Jacó. Números 23, 23. Apresente isso em sala de aula para os seus alunos. Apresente também o pense, o ponto importante, descrevendo o cuidado de Deus para com os filhos de Israel. Avance para o último ponto da sua lição, ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a força destrutiva do pecado. Vamos analisar as consequências daqueles que seguem o caminho de Balaão. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o caminho de Balaão. Vai descrever exatamente que o caminho de Balaão é o caminho da avareza. É o caminho que pensa na condição financeira primeiro, ao invés de pensar na condição de servir a Deus em graça pelo Evangelho. Leia o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. Balaão transforma a religião em coisa profissional. E tem muita gente que busca, ao invés de servir a Deus, o lucro em primeiro lugar. Cuidado com isso. Esse é o caminho da avareza, esse é o caminho de Balaão. O nosso caminho deve ser servir a Deus em amor por causa do Evangelho. É claro que entendemos muito bem que existem pessoas que vivem disso, como pregadores itinerantes, por exemplo, sustentam famílias com isso. Mas o que eu estou falando aqui é o cuidado para não se tornar como Balaão. Como assim? Por exemplo, colocar o recurso financeiro em primeiro lugar ao invés da vontade de Deus. Só atender determinada agenda se atingir o determinado valor que é estipulado para ir àquela localidade. Cuidado com isso. Sirva a Deus em graça, sirva a Deus em amor e deixe o Espírito de Deus te abençoar. E é claro que Deus vai honrar as suas finanças e honrar também a sua família. Romanos 12, 2 nos ensina a mudança de mente desse mundo. Nós precisamos compreender que não estamos seguindo os padrões dessa terra, mas estamos servindo e seguindo os padrões do céu. Esse é o nosso objetivo. Avance para o segundo subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, observando esse caminho de Balaão, o caminho do pecado. Apocalipse 2:14 fala sobre a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, de acordo com a Bíblia, é aquela que procura lançar tropeços contra os filhos de Israel. A doutrina de Balaão, em outras palavras, em nossos dias, é aquela que distorce as escrituras, que não analisa o texto bíblico, que não vai a fundo ao que realmente a exegese do texto quer dizer. Ao invés de ser uma exegese bíblica, trata a passar a ser uma eusegese, é aquilo que eu acho do texto, é aquilo que eu penso sobre o texto. Não é o que eu penso sobre o texto, não é o que eu acho sobre o texto, porque a partir do momento em que eu passo a fazer isso, eu estou satisfazendo a mim mesmo, estou agindo como Balaão. É aquilo que o texto quer dizer, que a escritura quer dizer. Já viu aquele tipo de pregador que primeiro dá o tema na mensagem e se esquece de ser servo da palavra e observar primeiro o texto bíblico?
É o texto que dá o tema, é a palavra que fala conosco, é a palavra que modifica. Balaão estava querendo distorcer as escrituras para satisfazer a si mesmo, colocando tropeços contra os filhos de Israel. Cuidado com isso. Romanos 12:1 diz que o nosso culto é racional. Precisamos compreender o que a Escritura diz, o que a palavra diz. Nós, como pentecostais, amamos também as Escrituras. Avance para o terceiro e último subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto, já fechando esse argumento aqui. O castigo merecido. A Escritura diz que Balaão foi consumado pelo povo hebreu. Cuidado com isso. Cuidado em seguir as próprias vontades, em seguir os próprios caminhos. A Escritura apresenta que aquele que segue o caminho do pecado, ele encontra a morte. A Escritura apresenta que aquele que se distancia de Deus, ele encontra o inferno, um vazio na alma. Então entenda que nós precisamos nos aproximar de Deus, apresentar para os nossos alunos que nenhum encantamento e maldição pode chegar à nossa casa, à nossa família, a partir do momento que estamos em Cristo. E eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Gente, eu vou ficando por aqui, lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Um beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.